Real, 7h03. Muito bom dia, você homem, mulher do campo, você agricultor, citricultor, pecuarista, mexeu com a terra, está com a gente, viu, gente? Sejam todos muito bem-vindos à Hora do Agro. Hoje o programa todo mundo estava esperando, todo mundo na expectativa, onde nós vamos falar sobre citros, viu? Está começando mais um programa especial dedicado ao agronegócio, trazendo informação, debate e a voz de quem vive a realidade do campo, sabe? Aquele café que você está tomando aí agora faz parte do agro. Aquele pão também vem lá, viu? Também do agro. Aquele leite que você está tomando, tanto em pó como leite também, vem do agro também. Ou seja, nós vivemos o agro. E falando em café, já quero começar aproveitando, convidando vocês para o dia 25 agora, 25 de julho. Vamos ter o café com promoções lá na Ômega Nutri, viu? Vai ter defensivos agrícolas, uma super promoção. Vai ter aquele café reforçado, um bom bate-papo e, claro, você vai fazer bons negócios, vai comprar o defensivo aí para sua lavoura com preços e condições imperdíveis. E dia 22, vamos ter o Esquenta, o Esquenta do Café da Manhã com a primeira live no Instagram da Ômega Nutri, @Ômega Nutri. Abraçando os amigos da zona rural, da zona urbana. Mandar um abraço para meu amigo Mirim do Queijo, Dona Joyce e a todos que estão nos ouvindo. A toda a turma do Sobrado, na cidade de Tomado Geru, Campo Grande, os amigos que estão nos ouvindo aí no Serrote, mandar um abraço aí para a nossa amiga Gislene, na Massaranduba, Dona Licinha, aí do Povoado Sítio, seu Zé Branco, Dona Gildete Lopes, ouvindo a gente lá, meu garoto, lá no Tanque do Marques, lá naquela serrinha, olhando as vacas pastando e com o radinho ligado, tomando café, ouvindo o programa Hora do Agro. Fabrício, rapaz, você desapareceu, o Charles já estava com saudade de você, todo mundo com saudade de você, perguntando quando é que nós vamos fazer a Hora do Agro visita, né? Comer aquele bolo caseiro, né? Levar umas batatas para casa. E aí, meu querido, como é que tá você? Tudo bom? Bom dia, Robson. Bom dia, Charles. Bom dia, Michel. Bom dia, ouvintes De da. Carlos. Bom dia de Carlos. Bom dia, ouvintes da Real FM. Mandar um bom dia também para minha turma, meu time aí da Ômega Nutri. Tava tirando umas férias, pô. Mês de São João, né? Mês de comer uma canjica, pamonhazinha, muito café. Aí você me dispensou. Brincadeira, Charles, tá vendo aí? Tomando café na terra da garoa. Ô, Fabrício, como é que você viu aí essa semana? O tempo melhorou, choveu um pouquinho. Como é que foi a semana? O clima favoreceu aí o agronegócio? Robson, eu vou falar do milho. Da laranja eu vou deixar para Michel, que Michel essa semana rodou bem, né? E essa semana eu rodei bem pouco. Mas avaliando a semana aqui para o milho foi muito interessante, né? O milho já estava sentindo um pouco, né? Está nessa fase aí final de enchimento. E essa chuva veio para completar aí o ciclo do milho, né? Então acho que nossa região de Rio Real e Itapicuru foi muito bem abençoado, né? Com chuvas boas nas épocas boas para ter uma produção melhor de milho esse ano. Acho que a produtividade vai ser a expectativa é bem boa, viu? Coisa boa. Mandar um abraço aqui também. Alexandre Góes Silva, Fabrício está de volta, viu, Alexandre? Voltou, rapaz. Demorou, mas está com a gente. Um abraço para Alexandre, também nos ouvindo. Ele sumiu, rapaz, nunca Ele mais foi. subiu, não, está trabalhando. Tá Rapaz. trabalhando muito, não tá? Tá trabalhando. Ele está dizendo aqui um abraço abençoado com chuva. Gilton Barreto. Ontem fui no sítio de um amigo, deixa eu ver o que ele está falando. Fui no sítio do meu amigo, fiquei triste com tanta laranja bonita, doce e o preço lá embaixo. Onde vai parar a agricultura da terra da laranja? Será a praga do cacau no sul da Bahia? Daqui a pouco o Michel vai falar com a gente também sobre isso. Um abraço também ao taxista Gaiolinha também, Mariângela, nosso amigo Nenê Pato. Todo mundo ontem também, viu, Fabrício? Nós fizemos também um programa lá no Topadinho Cast, inclusive vou fazer um convite depois para ambos aqui, a gente fazer um programa numa sexta-feira falando sobre essa situação também. Já me esquenta aqui da Hora do Agro que a gente fez ontem. Começamos ontem com Fernando Braz, presidente aí do Sindicato dos Citricultores, dos Produtores Rurais de Rio Real, e Nenê Pato, que é um agricultor, um programa que a gente falou sobre isso. Mas daqui a pouco, Michel vai estar falando com a gente, viu? Obrigado, Alexandre, aí. Vamos saber como é que está o tempo, como é que vai ser o tempo. Por exemplo, hoje sábado, dia 18, só com muitas nuvens à tarde.
À noite o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. A previsão de hoje é não chover. Mas vamos ver aí para o domingo, para a segunda também, chocolate. No domingo vamos ter uma chuvinha boa, né? 6,9 milímetros. Na segunda, 2,9 milímetros. E aí por aí vai, viu? Por aí vai. Terça chove, quarta chove. Vai ser uma semana boa para o agro, né, Fabrício? Expectativa boa, né? Para semana que vem. Com certeza, com Semana que certeza. vem a gente vai gravar a Hora do Agro Visita, né? Vamos provavelmente visitar lá a Fazenda do Café. Nós vamos falar sobre um pouco sobre a produção de café aqui na região de Itapicuru. E mais uma vez informando que, graças a Deus, pelo menos o suco de laranja ficou fora do tarifaço aí de Donald Trump, né? Graças a Deus, já é um alívio. Vamos esperar que tudo volte. Fabrício, vamos dar início ao nosso programa, porque quando a conversa é boa, o tempo passa rápido e a gente vai tentar aqui, né, tirar muitas informações para que você que está do outro lado, que está nos ouvindo, né, possa estar participando também. Viu, gente? Você pode participar pelo 759-9107-2027, participar com a gente. Fabrício, quem é o nosso entrevistado de hoje? Apresente ele para a gente aí, Fabrício. Então, o tema hoje é manejo na citricultura no cenário atual, né? Ninguém melhor para falar sobre isso que o nosso consultor, Michel Franklin. Michel Franklin, se apresente, fala um pouco aí da sua vida, sua trajetória. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Robson. Obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu sou consultor de ciclos aqui na região. Eu trabalho hoje nos estados de Sergipe, Bahia, no Espírito Santo e em Pernambuco. Então, hoje eu atendo aproximadamente uns 4.000 hectares de ciclos, né? Então, são áreas de laranja, tangerina e também limão de exportação. Olha, para vocês que não conhecem, né, o nosso amigo Michel aqui é filho de um grande amigo meu, né, de Mirinho do Queijo. Mirinho, que faz um queijo maravilhoso ali próximo à Serra de Rio Real. Hoje está, né, em outros locais, mas eu quero aproveitar e mandar um abraço, agradecer pelo carinho do nosso amigo Mirinho, que eu tive o prazer de conhecer há algum tempo atrás. Sim, Fabrício, vamos iniciar. Vamos lá. Então, Michel, fala um pouquinho aí de sua trajetória, como começou a sua carreira, tanto pós-formado, né? Então, Fabrício, eu comecei trabalhando em fazenda, como gerente de fazenda, desde 2018, logo quando eu saí da faculdade. Aí fiquei 4 anos e meio com o grupo. Depois que eu encerrei minhas atividades nesse grupo, eu comecei com os trabalhos de consultoria. Então, desde 2022, eu venho atendendo exclusivamente os produtores aqui do estado, né? O consultor, ele na verdade, ele faz a gestão ou ele só faz aquele trabalho em campo? Na verdade, eu acho que o trabalho de consultoria, ele é um pouco além do que o pessoal acha que é apenas de recomendação. A gente tem que estar dentro, de fato, de todas as atividades que vão estar ocorrendo do campo. Isso é toda a parte administrativa, a parte operacional, desenvolvimento e treinamento de equipe e também toda a parte agronômica, né? Tem que ser um trabalho bem completo para o projeto poder fluir bem. Muito interessante. Ô Michel, como é que está hoje o cenário nacional da citricultura? Principalmente pelo produtor do Sudeste. Como é que está essa situação? Robson, é um pouco complicado por conta toda essa questão de preço. Hoje a gente tem toda essa dificuldade aí com venda e uma influência também grande aí da queda de consumo mundial, né? Que é o que fez todo esse preço despencar recentemente. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, a gente já falou sobre isso muito, e até ontem nós falamos, mas o que desencadeou para que as pessoas que estão nos ouvindo? Você falou aí sobre o consumo do suco, até a gente falou aqui no início, lá naquele primeiro programa, né, Fabrício, com o Alfredo Góes. Olha que já tem um tempinho. Sobre como desencadeou essa situação hoje da citricultura que nós estamos vivendo. Explique para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Então, começou alguns anos atrás, 2022, 2023 em São Paulo teve uma mudança climática. Então, quando precisava chover, não choveu, ou quando precisava que secasse, choveu muito. Então, diminuiu muito a produção de fruto no principal polo do Brasil, né, que é São Paulo e Minas. Com isso, a produção caiu bastante. Então, o nível de estoque aí de suco já refletiu muito. E hoje, para o pessoal entender, 80% do suco produzido no mundo sai daqui do Brasil, né? Então, São Paulo e Minas é o grande responsável. Depois vem Bahia, Sergipe, Paraná também. Tem uma influência muito grande. Então, quando teve essa diminuição aí dos estoques, a lei da oferta e da procura, né? Então, aumentou bastante o preço. Então, como não tinha fruta, a fruta que ficou disponível naquele momento era uma fruta de baixa qualidade,
que é o que tinha para ser oferecido, e com isso aí teve uma queda de qualidade muito grande desse suco que foi produzido. Então, por exemplo, hoje o principal mercado é Estados Unidos e União Europeia. A União Europeia, ela só compra suco de qualidade, e o que a gente tinha para ofertar não era bom. Já os Estados Unidos aceitam um pouco menos dessa qualidade. Então, só que a União Europeia é o maior consumidor hoje do suco brasileiro. Aí teve esse rechaço do suco quando chegou lá, nos portos de lá, né? Porque eles não conseguiam ter uma boa aceitação da qualidade desse suco, que caiu bastante. Para as Aí, pessoas entenderem, foi aquela laranjinha mais verde, aquela verdosa que a gente via, né, Fabrício? isso, exato. Os caminhões passando, porque com aquela laranjinha, bola de gude, aquela laranjinha, bola de Isso. estava sendo moída aquela laranja. Exatamente. Então, começou cada vez mais. Menos BRICS, né? Cada vez mais começou a mandar fruta ruim e suco ruim. E eles não aceitaram. Então, tem muito suco que não foi vendido. Aí foi um dos principais motivos de queda depois, né? Porque o suco não conseguiu ter escoamento. Esse suco ainda está estocado. Tem muito suco estocado ainda e eles fazem blend, né? Então pega a fruta hoje, que é uma fruta de qualidade, que eles conseguem comprar essa fruta, que hoje está saindo uma fruta excelente. Uma fruta madura muito boa, o Brix é alto, o ratio é alto, então consegue misturar esse suco, fazer o blend e poder ter essa comercialização. Só que daqui que vire todo esse cenário vai demorar um pouco, né? E você, assim, eu sei que muitas pessoas, essa é a pergunta, acho que está lá na frente, mas eu fiz essa pergunta já para vários aqui. Existe uma expectativa de médio, longo prazo, curto prazo para essa problemática passar? O Robson, eu acredito que 2026 vai continuar do jeito que tá, mas eu vejo que em 2027, pelo menos na nossa região, a fruta de mercado tende a ter uma valorização, por conta do principal motivo, a gente está tendo pouca florada e muito por conta desse cenário agora, porque não está saindo essa fruta, o pessoal não está fazendo nutrição do pomar, pouquíssimos pomares estão florando e se não sair flor agora, não tem fruta para o ano que vem, né? Eu vou deixar para fazer outras perguntas em cima disso que a gente não se antecipar, né, Fabrício? Hoje a gente percebe que tem muita fruta no pé, né? Muita. Isso. Eu acho que tem fruta aí, como a gente vinha falando antes do programa, até final do ano tem muita fruta, né? Então, tem muita fruta, só que fruta de indústria. A fruta de mercado já está tendo déficit. isso, já está começando a ter escassez, e eu acredito que quanto mais próximo chegar o final do ano, menor essa quantidade vai ser. Então, talvez tenha essa tendência aí de aumento aí do preço para o final do ano. E o que é que entendeu? você recomenda para o produtor? Porque também não é fácil o produtor ver a laranja lá no seu pomar, né, com esses preços, e além desses preços muito baixos, também não está conseguindo escoar. Qual o recado que você deixa pro produtor? Porque também se ele não investir, ele não vai ter o fruto ano que vem, né? Pelo menos, né? Se torna mais um ano complicado para esse O produtor, né? Fabrício, eu acredito que, independentemente desse preço que está ocorrendo agora, a gente tem que vender. Porque essa fruta que está na planta hoje é uma fruta que está condenada a esse preço. Não tem expectativa de melhora para agora. E o quanto antes a gente esvaziar essa planta, ela vai ficar livre para ter uma florada. E toda flor que sair de hoje para frente é fruta para 2027. 9 Então, meses vai dar. vai dar Mas fevereiro, março, esse tem né? sido o grande problema, viu, Michel? O que os nossos produtores, a gente está acompanhando, eu estou mais próximo do agro depois que a gente faz parte da Omega Nutri, é que não estão conseguindo nem encontrar pessoas para colher essa planta. Por exemplo, ontem a gente estava conversando com o Neném Pato e ele dizendo: eu estou com 100 toneladas de laranja. O comprador chegou lá para me comprar só a laranja de mesa, aquela laranja de qualidade. E a outra ele não quer tirar. E eu não tenho como escoar. O lixão da cidade hoje, se você for lá, você vai encontrar muita laranja descartada, né? Todos os dias e toda hora entra um produtor de laranja na Omega Nutri. A conversa é a mesma. Justamente. Aí o que acontece? Você, para ter a florada, precisa se retirar, né? Esse fruto aí. Então, eu estou vendo que essa conta também vai pesar mais para aquele pequeno produtor Isso, também. Né? exato. Uma das coisas que ia ajudar bastante é se as duas indústrias aqui voltassem a comprar com força, entendeu? É o que vai salvar essa fruta, mas infelizmente é uma fruta que está condenada. Lucro, Agora, não. Michel, agronomicamente falando, para o produtor entender, né? Ele tem muita laranja no pé, ele precisa que a planta flore, né? E ele às vezes não entende isso. Não. O que é que ele faz para assim, você não tirar toda,
né, gerar uma expectativa de um preço melhor e também induzir uma florada. Tem algum segredo para isso aí? É interessante, Fabrício, a pergunta, porque, na verdade, o principal estímulo de florada nas plantas da nossa região é colheita. Então, vai estar muito amarrado as duas coisas. Por isso que a gente está num momento de chuva que praticamente não tem poma florando. Então, hoje, por exemplo, eu atendo 40 produtores. Dos 40, deve ter uns 10 pomares no máximo florando e são plantas novas. Prejuízo grande para ano que Hoje eu vem. só tenho um produtor com planta acima de 15 anos que está florando. Apenas uma pessoa das 40, entendeu? Brincadeira. Então, são coisas que estão muito amarradas. Por isso que eu estou falando, é importante colher independentemente do preço, porque a gente tem que pensar no futuro. Essa fruta de agora não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo um amigo Michel aqui com a gente, falando sobre a crise nos citros, né? Os amigos que estão nos ouvindo aí na zona rural sabem o que estão passando. Inclusive, um abraço para velho aí do povoado Tanque do Marques. Ele falando que hoje, Michel, a produção não consegue nem pagar os insumos. A realidade é essa. Mas, como você falou, é um momento para não parar, para incentivar, retirar essa laranja para tentar uma florada, porque quem fizer isso vai poder, quem sabe, se sair melhor lá na frente, 2026, 2027. Isso, exato. A citricultura é uma cultura de muita resiliência, então a gente tem que acreditar no futuro. Por isso que eu acredito que em 2027 possa ter essa reação, principalmente de fruta voltada para o mercado. No momento que as indústrias aqui reabrirem, começarem a puxar muita fruta, aí melhora mais, né? Já vai ajudar bastante. São Paulo também, com aquele movimento das carretas, tá puxando um pouco, mas a margem de lucro tá muito baixo mesmo. E o risco dessa fruta que tá saindo daqui para chegar em São Paulo é alto por conta da questão do desconto que eles estão dando e também da forma de pagamento, né, que as indústrias de São Paulo estão fazendo com essa fruta. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas. Ô Michel, no mercado internacional, essa queda de produção está traduzindo em preços melhores para o produtor ou não? Não. Está do mesmo jeito aqui? Não. Tá, o preço tá baixo ainda. Não teve essa melhora não aí de preço do suco, na verdade, né? Do suco concentrado. Ainda ele tá em baixa, né? Michel, a gente vai buscando informação no dia a dia, né? Então, a gente tem alguns amigos e um amigo lá de São Paulo me falou que essa semana as grandes indústrias abriram com força compra, né, da laranja. Esse cenário você viu também, você enxergou? Vai chegar aqui agora a curto prazo? O Fabrício, como a gente estava conversando antes, para esse... É um pouco complicado a gente tá mandando essa fruta agora, apesar que é uma saída, por conta da questão do frete, que fica mais ou menos R$300 para sair o preço o preço desse frete aí por tonelada. Tem a questão dos descontos, porque toda a responsabilidade da fruta até chegar à fábrica é do produtor, e o desconto que eles dão lá na fruta está sendo um desconto alto. Então a margem que está sobrando para o produtor é uma margem pequena, mas ainda assim é uma saída mediante o que a gente está passando aqui na região, né? Com as indústrias praticamente não pegando nada aí de fruta, ou muito pouco. Verdade. Agora, enquanto o Sudeste sofre, por exemplo, lá com a falta de fruta, aqui no Nordeste a realidade é bem diferente, né, Michel? Hoje a gente tem uma oferta muito alta, a gente está em um momento de produção muito bom, e aí Deu um delay. Pode falar, Michel, pode continuar. pronto, e a gente está num momento de oferta muito bom, que é uma das coisas aí que acabou tendo muita oferta aí no mercado, e esse preço ficou baixo, né? Principalmente dessa fruta de mercado, que é uma fruta que historicamente agora era para estar com um preço interessante aqui na nossa região. E, Michel, tu acha que tem capacidade de mais indústria aqui na região ou só essas duas aí absorvem bem, por isso que não chega a outras indústrias? Não, hoje a gente caberia tranquilamente mais uma indústria, mas para chegar uma indústria aqui tem que ter uma vontade empresarial muito grande, porque hoje uma planta de indústria vai custar 300 a 400 milhões aí de reais, né? Então é muito dinheiro para ser investimento investido. alto, né? Demais. É alto, mas assim, é preciso se pensar nisso. Assim, eu falo isso porque Rio Real, por exemplo, hoje nós somos a capital, né, da laranja, digamos esse título. Rio Real é a cidade que tem a segunda maior área plantada de laranja do Brasil.
Hoje é estimado uns 20 mil hectares de laranja aqui A na... gente está vendo que indústria, a gente está vendo muita indústria em Sergipe. Na Bahia, tem muitas indústrias do suco da laranja? Não, não. É Uma mesmo. das coisas que ajudaria a gente em questão de indústria, por exemplo, vou falar um exemplo que a gente viu ano passado. Ano passado a gente fez uma viagem com meus clientes para o Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha. E lá é bem interessante porque os citricultores, eles são pequenos citricultores, são pessoas com 10, 20, 30 hectares. Para você ter uma noção, o maior citricultor do Rio Grande do Sul, ele tem 400 hectares de área plantada. Então é uma fruta de mesa espetacular que eles produzem. E lá eles não têm grande indústria. A indústria que eles têm, a maior, é menor do que a nossa, só que eles têm pequenas indústrias que fazem o suco moído ali na hora e dá uma desova muito boa para esse volume de É fruta que eles cultural, né? produzem. É o que, Cultural. é o que a Porque gente... o produtor de uva lá, ele tem sua própria A vinícola. vinícola, É. né? Então, bem Pra, cultural, né? Fabrício, para você ter uma ideia, pessoas com 30 hectares, a maioria dos produtores que a gente visitou, a pessoa tinha um próprio packing house dentro da fazenda. Agora, na nossa região, ninguém tem. Nenhum produtor grande tem packing house aqui. Então, tem muito cultural. Acho que a gente se acostumou à ideia de produzir a fruta e vender o atravessador. Isso. E isso, hoje em dia, não cola mais. Não é uma saída boa. A gente tem cada vez depender menos de atravessador e tentar fazer esse mercado de ponta ou tentar fazer essas pequenas indústrias, né? Seria uma escapatória muito boa. Outra coisa que sempre nós estávamos falando ontem é o nosso suco, né? Um suco riquíssimo, o suco da laranja, muitas vitaminas. A Bahia tem mais de 400 municípios. E não seria interessante, Michel, é uma pergunta agora, diante desse cenário tão delicado, já existe algum tipo de socorro para o produtor? Um desses socorros talvez não seria, eu não vejo, pelo menos aqui, eu não vi o governo da Bahia com nenhuma intervenção. E- Não seria interessante um desses socorros, por exemplo, incluir o suco da laranja na merenda escolar, como assim mesmo, como você falou aí? Não, exatamente. Ia ajudar bastante, porque uma coisa que a gente ia estar construindo é um histórico de consumo, principalmente em crianças, né? Que é quem vai ser o adulto aí de amanhã. Então a gente tem que fomentar cada vez mais o consumo aqui no nosso país também. Que, por exemplo, aqui em Rio Real, a gente não tem esse hábito, na nossa região de forma Não geral, tem. de tomar suco de Não laranja. tem. Só que Justamente. quando você vai para São Paulo, uma das opções de bebida, além de um refrigerante, é o suco de laranja. E aqui não. Olha só o que Gilton Barreto está falando aqui. Paguei R$ 10 no copo de suco de laranja de 500 ml em Tabuna, onde a laranja vai de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, né? É uma pergunta aqui também de Alexandre. Precisamos refletir sobre melhoria, gestão empresarial do agro. Sofremos muito sem planejamento, que é algo que sempre estamos falando. O mundo vem mudando rapidamente, temos que pensar em legislação trabalhista, reforma tributária. E ele faz também, além desse comentário, ele faz uma pergunta. Qual é a produtividade de Rio Real, já que possuímos a segunda área plantada do Brasil? Você pode responder? Em questão de produtividade, isso aí vai depender Muito relativo, né? de cada produtor. Por exemplo, as áreas que eu trabalho, hoje a gente tem uma tendência a trabalhar com alta produtividade, que são áreas de citricultura intensiva. Então a gente vai fornecer o de melhor ali, o que há de melhor para a planta. O seu cliente tem laranja o ano todo. Tem o ano todo. Hoje a média é a gente ter 4 frutas, estágios diferentes na planta. Tem que ser assim para pagar todo o custo de produção que o manejo inclui. Mas se for olhar, hoje uma média geral do citricultor aqui de Rio Real, vamos botar planta ano, uns 60 quilos por planta ano, uns 50 quilos. Mas nos últimos 10 anos cresceu demais a média de produtividade na Não, região. aumentou O produtor bastante. vem investindo Vem, vem se profissionalizando, né, o Exato. que era 10 Fabrício, eu anos acho que atrás para o que é hoje. Exato. A grande virada foi em 2018, quando todo o pacote de manejo aí de São Paulo começou a chegar na região. Então, hoje, em plantas de 8 a 9 anos, a gente tem a mesma produtividade ou áreas até melhores do que o resultado de São Paulo. Isso é fato. E também depois de 24, 25, que a laranja, né, teve aquele patamar de mais de R$ 2.000, o produtor investiu ainda mais nos seus pomares, até mesmo começou a visitar mais as revendas, né? Depois de 24, 25. Consequência também que movimentou tudo, né? movimentou, Toda a cadeia foi bom para todo mundo. Toda a cadeia. Você vê a cidade hoje, ela tá parada, né? para A tudo. laranja é que faz circular o dinheiro na região, né? E eu Então, ainda falo mais, viu, a Fabrício? economia, né? Eu ainda falo mais para os amigos, a gente não está aqui com negatividade, mas ainda nós não sentimos nem a ponta do iceberg dessa crise da citricultura. Porque as pessoas tinham suas economias,
foi gastando a famosa gordura que a gente chama, né, no agro também, foi gastando e agora acabou. Aí o que acontece? Essa crise na citricultura, ela afeta o tirador, o catador de laranja, que ele não vai comprar nas lojas, os produtores, vai afetar as revendas É. também, que não vai comprar o produto, que não vai poder investir. Mas vamos falar de manejo, Michel. Como deve ser pensada agora, por exemplo, 2026, como deve ser pensada a nutrição dos pomares para 2026, Eu, diante dessa crise? Robson, teve uma grande mudança nessa questão de nutrição. Então, antes, 2025, 2024, 2023, a gente fazia o máximo para produzir mais. Então, hoje, só produzir também não é o suficiente. Então, a gente tem que produzir qualidade. Então, nesse cenário, a gente tem que continuar fazendo toda a oferta de nutrição necessária para a planta, porque ela é o nosso maior patrimônio. Então, a gente também não pode deixar que caia drasticamente essa produtividade. Claro que com as reduções, os cortes que nós fizemos, vai diminuir a produção. Essa produtividade vai ter uma redução, mas vai ser algo que ainda consiga a gente passar por esse momento. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente saiu de toda uma nutrição baseada no que tinha de melhor, por exemplo, muito nitrato de cálcio, muito produto quelatizado, para voltar um pouco aí para oferecer uma nutrição mais à base de sulfato. São produtos um pouco mais em conta, né? Até ver como é que vai ser o novo cenário e poder se organizar aí para 2027. Mas é preciso continuar fazendo as nutrições. E uma coisa que eu tô vendo em muitos pomares aí do pessoal, principalmente pessoas que não têm acompanhamento técnico, o pessoal não quer adubar planta. Quem não adubar esse ano que vem, a produção não tem. Vai cair Não bastante. tem, não tem. E o condicionamento de solo, qual a importância nesse processo? Fabrício, o condicionamento, eu acho que é uma das ferramentas de nutrição mais importantes, que ele que é a base de tudo. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouco aí de calcário, gesso e basicamente esterco. Esses três é quem vai dar a sustentação para a planta passar todo o ano. Toda a nutrição que vem após isso aí é o que seria um complemento, mas toda a base nutricional está em cima disso, calcário, gesso e esterco. E uma das coisas que eu estou percebendo todos os pomares que a gente trabalha de forma intensiva, que veio fazendo todo esse manejo de calcário, gesso e esterco todo ano, com doses baixas, mais constante, é a planta que menos está sentindo agora. Então, é uma planta que ainda está com uma condição nutricional muito boa, a produtividade não teve muita interferência, e é uma das coisas que é um custo um pouco mais em conta, mas que muda totalmente aí a resposta da planta em questão de produtividade. Agora, Michel, a gente falou sobre nutrição. Agora a gente tem que falar algo também que também, ó, depende de investimento. As doenças, hoje, quais são as doenças mais críticas que nós temos? Que vai ter também de gastar também com isso, né? Isso, exato. É um ponto bem importante. Hoje, falar um pouco sobre o CVC, que nessa região que a gente está, toda aqui no Nordeste, eu acho que o CVC está presente, aí eu vou colocar uns 99% dos pomares mais velhos. Em algum nível de infestação, mas está presente em praticamente todas as áreas. Muito por conta do manejo antigo que não fazia nenhum controle e muito também por contaminação de muda. E muda de chão, que é produzida aqui em nossa cidade bastante, né? Então, dissemina bastante essa bactéria. E hoje é o principal redutor de produtividade das plantas, está em cima de CVC. Quando a gente fala em uma área que foi plantada, vamos botar nos últimos 8 anos, que a gente já veio com todo o manejo de CVC bem intensivo em cima e muda certificada, a gente tem uma planta que tem todo o potencial de produtividade ali disponível. Então o CVC ele é uma bactéria, ele vai estar entupindo os canais, os vasos da planta, e é como se fosse uma veia entupida. Então não vai chegar toda a nutrição que a planta consegue absorver do solo para o fruto. Então vai sair aquele fruta pequenininha amarela, que muitos produtores até hoje não sabem o que é. Acho que é relacionado a uma deficiência nutricional ou algum outro ponto. Mas é essa bactéria, né? Que é transmitida aí por uma cigarrinha. Falando em CVC, eu tenho observado que esse ano ele, nas áreas aí, a infestação tem aumentado. Por quê? É clima, é falta de condução, falta de nutrição? Talvez, Fabrício, Michel, mas eu tenho observado que esse ano tem crescido demais. talvez a sua visão seja mais relacionada à diminuição de nutrição, porque como a planta está recebendo menos nutrição, ela vai translocar menos nutriente e vai dar menos enchimento de fruto, mais do que o normal.
Existe controle, Michel? Não existe controle, mas existe como a gente conviver com ele. Uma vez que a planta está infectada, ela vai viver o resto da vida com a bactéria. Mas a gente convive com ele através da poda e também de uma nutrição pesada. E aí você melhora muito essa condição da planta. E a produtividade continua a mesma ou diminui um pouco? Não, nunca a gente vai conseguir alta produtividade com uma planta contaminada, porque a copa dela não consegue desenvolver bem. Então fica aquela copinha bem pequena e não tem um volume bom para a gente colocar fruta pesada nela. E o manejo das ervas daninhas compensa financeiramente? Tem que fazer o manejo. Hoje é um dos principais viradas aí de chave no cenário aí da citricultura nossa também, foi toda essa mudança de hábito aí no controle das ervas daninhas, né? Principalmente pela utilização dos pré-emergentes, que hoje é um dos produtos mais técnicos que a gente trabalha na citricultura da nossa região e que mudou drasticamente aí o resultado de produtividade. Porque pensei, a gente está num momento difícil, tem que fazer toda a entrega de nutrição para a planta, mas aquela nutrição que a gente forneceu, quem vai puxar vai ser a erva daninha, né? O metabolismo dele é muito mais acelerado, então ele consegue absorver nutriente muito mais rápido do que a laranja, por exemplo. Então tem que ter esse controle anualmente. E o pré-emergente dá essa possibilidade da gente ficar o ano todo livre aí dessas ervas. Ô, Michel, antes de ir para o intervalo comercial, a gente vai voltar falando sobre isso. Você tem ouvido aí dos produtores, alguns produtores querendo desistir, principalmente pequenos, desistir da laranja para ir para outra produção? Que ontem a gente tem um burburinho nas redes sociais de vários produtores, até a gente falava naquele primeiro programa, Fabrício, lá com o seu Alberto Vanoni, da fazenda, Tariri? Tariri, né? Lá em Esplanada, que alguns produtores, naquele início lá, né, tinha poucos meses da crise, já se falava em abandonar os pomares para partir para outras culturas. Esses produtores que você anda bastante, tem ouvido esse burburinho também? Isso é mais um movimento de pequeno produtor, um médio produtor, mas o pessoal mais desorganizado. Para o pessoal que trabalha de forma mais técnica intensiva, não. Até hoje, nenhum cliente meu tira uma planta para abandonar a área. A gente está fazendo um movimento grande de renovação, que é importantíssimo. Mas uma coisa que, infelizmente, está acontecendo a citricultura, ela cada vez mais está virando uma cultura empresarial. Então, ou a pessoa se organiza e começa a trabalhar o pomar como empresa, ou, Isso. infelizmente, o próprio mercado tira ela do negócio. Foi o que falou aqui o doutor Ayrton Andrade. Ele só disse, você tem uma fazenda hoje, você é empresa, tem que ter organização. E talvez aqui, um dos grandes problemas em Rio Real, que a gente já falou no início aí, é essa desorganização, talvez essa falta de união dos produtores, ontem até Fernando falou sobre isso na entrevista, que precisa de uma união maior e organização e tornar a sua fazenda uma empresa, né? Exatamente. Existe vários tipos de produtores, né? Existe o produtor que ele tem outra renda, que ele está vendo a citricultura, o milho ou qualquer outra cultura com valor acima e ele vai investir. Esse aí ele sai. Que é Porque o aventureiro. o né? aventureiro, ele quer ver o dinheiro, ele não quer ter muito trabalho, ele e quer ter um retorno rápido, né? Exato. E existe um produtor que realmente trata como empresa. Hoje é bem pouco, né? Isso, exato. E como eu falei, citricultura tem que ter bastante resiliência, né? Não adianta a gente achar que, como qualquer cultura também hoje em Eu dia, acho que é qualquer cultura, Michel, porque você vai para cebola, é de alto risco, você não vai tem nada para... bom hoje em dia, na verdade. Todas as culturas É isso são que eu falo. afetadas. A agricultura não é fácil, falando isso pro meio urbano. Não é fácil. O meio urbano toma seu café, almoça, janta, né? Mas não vê o trabalho que é produzir. Qualquer área que você vá, em qualquer lugar do Brasil, qualquer tipo de cultura é de alto risco. Né? O Exato. produtor Não trabalha só a sol, dia a dia, né? E muitas vezes faz um investimento. Hoje, o investimento de um plantio de 1 hectare de cebola é mais ou menos R$100 mil. Rapaz, E aí você produz, chega no dia de colher, às vezes não colhe porque não está dando preço. depende Né? de tudo, né? Então, no geral, a agricultura não é fácil. Não é fácil. É complicado. Olha, eu vou ter que ir até intervalo comercial, mas na volta a gente vai responder a pergunta aqui de dona Mariângela. Ela está perguntando para a gente aqui, o Michel vai responder, quanto tempo um pé de laranja costuma produzir bem? Qual a idade que ele consegue sobreviver? Mais ou menos quanto, Fabrício, se arrisca aí? Eu não sei não, mas o programa está indo
Hoje tá rápido, hein? O negócio tá bom, viu? Quanto tempo aí com pé de laranja pode produzir bem, na sua opinião? Também chocolate. Quer arriscar? 20 anos. Eu vou arriscar 30. Na volta, o nosso amigo Michel vai estar Michel responde. respondendo. 7h38. E lembrando para você que dia 25 de julho nós temos o café com promoção da Ômega Nutri. Já coloca na agenda aí. E dia 22 a nossa live, viu, lá no canal @Ômega Nutri, produtos da Natubio Fertilizantes, viu? Vai ter lá inseticida, vai ter para você todo tipo de herbicida para você vai encontrar lá, viu, gente? 7h38 em Rio Real. Eita, 7h42, rapaz, tem que estar passando rápido, viu? Antes de você, vamos à resposta aí do nosso amigo Michel. Ô, Michel, um pé de laranja consegue viver e produzir bem até quantos anos? Qual assim, o maior tempo que você já viu um pé de laranja produzir? Tem nos conhecimentos aí, na enciclopédia aqui do conhecimento. O Robson, hoje, agronomicamente falando, vai depender um pouco do porta-enxerto, né? Que toda a influência aí de vida da copa da planta vai estar ligada ao porta-enxerto. Então, por exemplo, um limão-cravo, ele vai chegar dos 15 anos ainda produzindo relativamente, e com os 20 ele já está morto, né? Já morre. Agora, os novos materiais, cicandarins, o sumo tropical, por exemplo, ele vai chegar aí produzindo próximo dos 30 anos. Aí se a gente for para um limão rugoso, que é um material bem robusto e bem longevo, ele vai chegar aí próximo dos 40 anos. Eu já trabalhei em área com 40 anos e ainda produzia. Que top, viu, rapaz? Para vocês que estão nos ouvindo, viu? Pé de laranja não é do caroço da laranja, não. É feito aí do pé de limão, viu? Não é assim, Michel? Isso, exato. Então, a planta, hoje, uma muda, ela pode ter de 2 a 3 plantas. Então, uma muda padrão, que é a muda que a gente conhece, ela vai ter o porta-enxerto, que é todo o sistema radicular, e tem a copa. Só que hoje em dia a gente também tem a possibilidade de uma muda, que é a muda de filtro, né? Ou sanduíche, que é quando a gente quer fazer um trabalho um pouco mais diferenciado, tanto em entrega de qualidade de fruta, quanto também para áreas que são bem específicas. E isso é uma coisa que hoje mudou bastante, é a diversidade de material genético, né, que a gente tem. Então, por exemplo, a gente saiu exclusivamente aí de uma citricultura em quase 100% aí de limão-cravo, e hoje é um recado que eu deixo para todo mundo: não plantem mais limão-cravo. Hoje é um material que, a partir dos 2 anos aí, o índice de mortalidade dele é muito alto. Então a gente vai para o cicandarins ou um sumo tropical, um cicromelo swingo, que não chega praticamente muito baixa a quantidade de morte, e a produtividade também é muito alta. Então o limão-cravo, hoje, quando a gente completa os 2 anos aí dele plantado, o índice de gomose, que é um fungo que vai atacar o sistema radicular dele, é muito alto. Então, hoje é muito difícil chegar a um pomar de 10, 15 anos de limão-cravo com um stand bom de plantas vivas. Quando a gente muda o porta-enxerto, esse número muda drasticamente, né? Então, o que a pessoa puder evitar de plantar, não plantem limão-cravo. Vão para outros porta-enxertos. Vão para o cicandarins, que é o Sunk, o Riverside, o Índio, San Diego. Outro material muito bom também, principalmente para a área de sequeira, o Sunk tropical. E o rugoso também, o velho rugoso da gente, que ficou como considerado um material obsoleto por muito tempo, mas na verdade era o manejo inadequado que davam para ele. Hoje, em planta velha, um dos melhores resultados que a gente tem de produtividade na nossa região é em cima de limão rugoso. Só que o rugoso é um material que exige muito nutricionalmente. Então, acertou o manejo, é um material muito bom. Bom, falando em nutrientes, voltando ao tema, Michel, quais são os mais importantes para os citros? Fabrício, hoje, quanto maior essa produtividade que a gente tenta extrair da planta, a gente tem que fazer uma nutrição muito bem completa, né? Hoje, falar em quantidade de nutriente aí mais necessitado aí pela planta, o citros é uma planta que ele tem uma extração de cálcio muito grande. Então, aí vem em ordem, aí vamos colocar que seria o nitrogênio de absorção, depois cálcio, potássio, fósforo e uma informação interessante aqui para a nossa região, até pelo tipo de planta nossa, que a maioria ia em cima de copa de pera-rio, né? A pera,
D6. O zinco e manganês é um micronutriente que é mais extraído nas plantas aqui da nossa região. Então é muito comum a gente estar passando os pomares e uma deficiência de zinco e manganês muito alto por conta disso, que a copa de pera-rio, ela tem essa condição genética de extrair mais esse nutriente, como outros tipos de copas em outras regiões têm outras extrações, outras necessidades de outros nutrientes, entendeu? Então seria o mais comum. Há uma tendência esse ano de um ninho, né? De um veranico mais intenso, né? Agora no final do ano, né? E quando acontece isso, a gente observa que chega a chuva e a laranja racha, né? E às vezes o produtor não sabe o motivo, né? Fala um pouco sobre isso aí. Você falou dos nutrientes, eu sei que tem a ver, né? Exato. Então, esse problema é um pouco complexo, porque ele vai ter uma ligação muito grande com a intensidade do CVC que está presente naquela planta, porque, como eu falei, o CVC é como se fosse uma veia entupida. Então, o nutriente não consegue fazer o enchimento de fruta. Só que os dois nutrientes que estão diretamente ligados a essa parte de enchimento é cálcio e potássio. Por isso que é muito importante a gente ter uma planta livre do CVC, uma planta que recebe calcário todo ano, com uma nutrição boa também, com o fornecimento do potássio. Então, o calcário vai fornecer esse cálcio e o manejo de poda vai ajudar bastante nesse problema aí das rachaduras, porque a gente desentope esses canais que estão entupidos aí na planta, toda a nutrição vai conseguir chegar melhor àqueles frutos, vai conseguir fazer uma estruturação melhor de casca, e no momento que a planta seca, que dá aquela chuva muito forte, a casca dela vai ter estruturação para aguentar aquele enchimento que é muito rápido, que é isso aí que vai estar causando a rachadura. Então, a gente fazendo todo esse manejo, fornecimento de cálcio e potássio, uma planta o mais livre possível de CVC. Antecipado, né? Isso, exato. O veranico, né? Isso, exato. Não adianta fazer isso no verão. A construção de nutrição tem que ser durante todo o ano. Então, quando chegar nesse momento aí que seca e vem as fortes chuvas, a planta vai estar preparada, né? Ô, Robson, falando em poda, faz um convite novamente aí para Fábio de Deus, porque ele está e fazer um convite também a nosso amigo Michel para falar sobre poda, né? Vamos falar sim, vamos sim convidar. Já convidei ele diversas vezes. Agora, Michel, mudando para a fitossanidade, quais as pragas mais preocupam hoje o agricultor? E a segunda pergunta, e entre as doenças, quais são as mais críticas? Olha, de praga, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de destacar aí o manejo de ácaros, né? Que é um pouco, o pessoal faz um pouco de bagunça no momento do controle, porque os ácaros, ele tem dois grupos, o ácaro da ferrugem e os ácaros desfolhadores. Então o pessoal acaba achando que por ser ácaro tudo é igual e o manejo é totalmente diferente. Então uma das coisas que ajudou a cair muito o preço de fruta de mercado para agora foi a infestação alta de ácaro no inverno passado. Então o ácaro, ele vai causar raspagem na casca da fruta e com isso abre porta de entrada principalmente a hipomelanose, que é um fungo que faz a contaminação na casca. E aí esse ano teve a incidência de melanose altíssima, então foi uma das coisas que despencou muito esse preço aí da fruta de mercado. Eu observo aí alguns produtores profissionais que não já praticamente o ano todo aplicando produtos para controle do ácaro, né? Esse ano está tendo uma infestação até na época de chuva, que é bem menos, né? A gente vê que o pessoal está aplicando. Isso, exato. O manejo de ácaro tem que ser feito durante todo o ano. Tem uma tendência dele pegar mais no verão, mas ano passado foi o contrário. Toda essa mudança climática acabou que o inverno teve muita incidência de ácaro. Então, como foi um inverno bem chuvoso, a gente fazia as aplicações dos acaricidas, chovia em cima e tinha uma eficiência baixa, que aí foi o grande problema. Começou a dar muito raspagem de casca e entrou melanose, que aí essa fruta do inverno passado foi a que saiu no começo do ano, agora março, abril, maio, que saiu com uma infestação de melanose alta, né? Agora você tem falado aí, né, desde o início você falou muito sobre renovação de pomares, né? Por que isso hoje é tão importante, Michel? O Robson, planta velha hoje não paga mais a conta. Então, a gente tem que trabalhar com plantas jovens, plantas que a quantidade de fruta boa de mercado produzida é muito maior. Então, se a gente pega hoje uma planta nova,
nas áreas consultadas, a gente vai ter aí 95% de fruta produzida, que é uma fruta que é destinada para o mercado. A planta naturalmente vai ter essa tendência maior de produzir fruta com um calibre melhor, uma fruta mais bonita, uma casca melhor. E quando a gente vai para uma planta velha, esse número cai muito. Então, numa planta velha é praticamente 50% mercado, 50% indústria. E também toda a mudança de material genético, que a gente consegue, tanto pot-enxerto quanto copa, mais atualizadas e com potencial produtivo bem melhor, né? Então, o que puder fazer uma renovação programada, todo ano você pode tirar 10, 20, 50% da sua área, dependendo do capital financeiro de cada produtor. Mas isso é um movimento que é muito importante e tem que ser feito agora. A gente não tem nem tempo e nem condição mais de estar mantendo planta velha. Ela não paga mais a conta dentro da fazenda. A poda ela tem importância na alta produtividade e hoje é mais mecânico, mais manual, como funciona? Fabrício, eu acho que a poda foi uma das grandes viradas de chave aqui da nossa citricultura também, que no começo pouca gente acreditou. A gente começou a trabalhar com poda em 2018, 2019. Hoje virou uma realidade dentro dos pomares. E a poda, ela vai conseguir ajudar principalmente aí em produzir uma fruta de melhor qualidade, porque, por exemplo, em pomares mais antigos, são plantas que crescem muito e são plantas mais adensadas. Então, toda aquela fruta que fica mais externa na planta, quanto maior a planta, tem uma tendência maior de quando o trator passar pulverizando, dar pancada ali no atomizador, pancada no pneu do trator, e essa fruta vai tendo prejudicando a casca, e fica uma fruta que ou vai estar com a casca danificada, ou uma fruta que vai cair no chão por conta desse dano aí que os implementos vão causando nela. Então, quando a gente faz a poda, a gente consegue tirar de forma programada aquela fruta, né? Então a gente consegue exatamente tirar a fruta que estaria sendo prejudicada. E outra coisa, quando a gente diminui toda essa fruta aí da planta, o que fica na copa consegue receber mais nutriente e dar um diâmetro bem melhor. Então áreas que são podadas com uma certa frequência tende uma tendência da fruta mais graúda, que isso aí o mercado quer bastante, né? Você recomenda quanto tempo voltar para a mesma área? De poda, Sim. isso varia com o desenvolvimento da planta, mas hoje a gente trabalha mais ou menos uma poda por ano. Em plantas mais jovens, a gente pode podar mais vezes, mas plantas mais velhas eu não vejo necessidade de mais do que uma poda aí por ano. E curiosidade, qual espaçamento hoje você recomenda aqui para nossa região de plantio? Hoje a gente fica aí fixado em copa de laranja para 6,5 por 2,5 ou 6 por 2,5. São dois espaçamentos, são um pouco mais adensados, mas que eu consigo ter uma segurança boa também. Porque Por conta da poda também, né? Também, e isso o porta-enxerto vai ter influência direta. Quanto mais adensar, eu sou obrigado a podar mais vezes e ter sistema de irrigação também. Aí, por exemplo, se eu for para um porta-enxerto aí de San Diego, que é uma planta semi-ananicante, é uma planta pequena, que ela no máximo vai atingir 2,5 metros de altura, eu consigo adensar um pouco mais. Agora, se eu for para uma copa de limão Tahiti, eu consigo botar aí, por exemplo, um Fly Drago, que é uma planta ananicante. Então, é uma planta que vai chegar 1,5 metro, 2 metros no máximo. Eu consigo adensar muito mais, mas é obrigatório o uso de irrigação. O Michel, Interessante. falando sobre muda, né? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que produzem muda, né, a céu aberto hoje. Qual é a importância ainda hoje de uma muda de qualidade? Por exemplo, essas mudas que são produzidas a céu aberto, corre o risco de ter várias outras doenças. É importante uma muda de viveiro telado. Como é que você vê essa situação nos dias de hoje? Hoje, para a gente trabalhar em projetos para alta produtividade, você errou na muda, você errou em tudo, não tem o que fazer. Então, você quer ter um pomar produtivo, um pomar longevo, tem que pagar a mais para receber a mais nessa garantia de muda. E a gente tem uma qualidade, tem como cobrar especificamente o que a gente está recebendo. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito em muda de chão, a gente faz o plantio, o índice de mortalidade é muito maior porque é uma planta que tem o sistema radicular ali cortado, é uma planta que muitas vezes vai receber a raiz nua, né, que é a raiz exposta, e a mortalidade em muda de chão é muito mais alta, além da chance de contaminação por doenças, como gomose, principalmente ligada aí por conta do limão-cravo, e também pelo CVC, porque o CVC, que eu tanto falei durante todo o programa, ele é transmitido por a cigarrinha. Então, como a incidência da nossa região é muito alta, a cigarrinha pica uma planta e aí vem e vai sugar a seiva ali de uma muda. Aquela muda já está contaminada.
entendeu? Quando a muda é de viveiro, que é uma muda telada, ela tem toda essa barreira que é a tela para não ter essa contaminação. Além de material genético também, que o viveiro ele é obrigado a renovar a borbulheira a cada, acho que é 8 ou 10 anos. Então sempre tem uma tendência de ter renovação genética. Esse material é obrigatoriamente vindo da Embrapa. Então, um material que sempre vai ter um potencial E produtivo a alto. gente falando sobre mudas, até a gente falava com o Ricardo Carvalho, ele falava que tinha encomendado, né, diversas mudas para plantar. E os nossos amigos viveiristas, toda a região, está sofrendo também com isso, que as pessoas não estão plantando, né, na quantidade que tínhamos anos anteriores, né? Da consequência da crise que nós estamos vivendo. Né? Isso, exato. O preço de muda caiu bastante recentemente e eu acho que para ano que vem tem uma tendência de cair até um pouco mais. Porque eu acho que o grande reflexo, quando a gente vai falar em plantação, não foi em 2026, mas vai ser em 2027. Porque esse ano está sendo plantadas áreas que foram projetadas aí em 2025. Só que em 2027 são as áreas que são projetadas agora em 2026, né? E se o produtor tiver capitalizado, o momento é esse, né? Na verdade, produzir, o de momento renovar, né? o momento de começar os plantios é agora, e não lá em 2024 ou 2025, quando estava tudo inflacionado. Então, Isso. foi negociado mudas, especulado, na verdade, até de R$ 21 o preço de uma muda. E hoje, quanto é que tá? Hoje, se for olhar uma muda de viveiro, tá de 13 a 11 reais. E eu acho que tem uma tendência de ter uma queda um pouco mais do que isso. Entendeu? Eu Isso. escutei viveiro certificado vender até de 8 a 9 reais a muda. Mas eu gostei que você falou que nessa empreendedor é ver nesse momento de crise a oportunidade para o futuro, é plantar para o futuro, né? Quem se preparou naquele momento que laranja 24, 25 ali deu daquele valor acima de 2.000, hoje talvez tenha gordura para gastar, vai produzir, quem sabe, como você falou, e nós vamos torcer para isso, para que 27, 28 venha dar uma melhorada. É o pensamento, vai melhorar. Eu acho que o produtor, como a gente vem falando aí nos últimos meses, ele não pode parar. Claro, tem que diminuir o custo, né? Que não é fácil você tá tirando se não tá tendo um retorno, né? Exato. Eu acho que Mas o momento que a gente está vivendo é um momento também de grande aprendizado. Então, a lição que a gente tem que ter, depender cada vez menos aí do atravessador, uma coisa que a gente tem como... e isso é cultural nosso. E eu acho que a gente tem que começar a pensar em tentar fazer cada vez mais vendas diretas para o mercado de fora, que o lucro já vai aumentar bastante, só em você tirar o atravessador dessa jogada. E a ideia que a gente estava comentando sobre as pequenas agroindústrias também, para produzir aquele suco de garrafinha, que iria ajudar bastante também, entendeu? Aqui em Rio Real, inclusive, os comerciantes começaram, né, até a oferecer suco de laranja gratuito, principalmente no delivery. Tomara que o governo do estado, o próprio prefeito Jean da Laranja, né, comece a incentivar aí a comercialização do suco, sabotar máquinas, e vocês aí, comerciantes também, tem suas lanchonetes, supermercados, a oferecer suco. Para mim, o suco da laranja, eu amo o suco da laranja. Fabrício, estamos chegando ao final. Você tem mais alguma pergunta para o Michel? só para finalizar, Robson, qual é a sua visão, Michel, do futuro da citricultura nordestina? Fabrício, eu acredito que quando acabar toda essa crise, a gente sai mais forte, no sentido de estruturação de própria fazenda, das ideias como citricultor. Então a gente está sendo forçado a se profissionalizar cada vez mais, e quem conseguir passar bem por essa crise agora, né? Quem conseguir romper ela, no final vai ser quem vai pegar as melhores oportunidades, né? Que vão estar surgindo. Então a gente tem que sempre ter fé aí para que na frente vai melhorar. Isso é momentâneo. Provavelmente em 2027, 2028 já tem essa tendência de melhora. Show de bola. Olha, gostaríamos de agradecer. O programa ficou com gosto e quero mais. Mas nós vamos trazer outros temas, né? Nós não podemos ficar só no tema da laranja. Precisamos ir para frente. Né? Vamos trazer o próximo Hora do Agro, visita. Vamos estar também numa propriedade falando sobre café. Já falamos sobre batata, pecuária, citros. E hoje uma entrevista super especial com o nosso amigo Michel, filho do nosso amigo Mirílio Queijo. Também Dona Joyce também. Dona Joyce, um abraço aí para eles. Assim, fiquei muito feliz, meu irmão, em ter você com a gente. Leve o nosso abraço para o seu pai. E não esqueça que quando você for na fazenda, trazer no mínimo 1 quilo de queijo para cada um de nós.
Aprendeu também a fazer o queijo, Michel? Também? Não, eu não. Eu É não aprendi. mesmo, Eu cara. fiquei na parte da laranja. Não, você tem que trazer 1 quilo mesmo, viu? Um Traga quilo pra 1 ele, 1 quilo. quilo pra cada. E também, se quiser trazer uma galinha de capoeira, né, Fabrício? A gente leva pra Joca para ele preparar pra gente, né? Vamos falar um pouco da promoção e do café da manhã, dia 25? Isso, olha, dia 25 agora de julho, sábado, nós vamos ter uma live super especial. A live não, vamos ter um café da manhã super especial na Ômega Nutri, com preços defensivos agrícolas jamais visto, viu, gente? Vamos tomar aquele café reforçado, né, Fabrício? Bater um bom papo, que lá na Ômega Nutri também a gente bate um bom papo, e fazer negócio. Fazer negócio. E dia 22, na quinta-feira, vamos ter uma live para a gente também expor alguns produtos, a live da Ômega Nutri, que a gente vai ter de 15 em 15. Você também vai ter brindes e, claro, vai comprar também produtos na promoção. Michel, querido, muito obrigado. Foi um bate-papo super espontâneo, maravilhoso. Acho E que, nós esperamos que a gente passe por essa crise. acho que Michel ele destravou algumas questões aí que o produtor tinha dúvidas. Sim, Viu? com certeza. Eu agradeço também o convite e obrigado, né? Estamos aí para uma próxima. Na próxima você vai vir falar de poda. Vamos sim. Vamos, Gente, vamos ver se a gente encontra Fábio, né? vamos encontrar. Fábio disse que vai estar vindo, vai trazer até a bicicleta de volta. Gente, agradecer ao amigo Jair Fonseca também, viu? Assistindo a gente, ouvindo a gente. E lembrando que todo esse vídeo vai ser colocado lá no YouTube da Ômega Nutri, lá no nosso YouTube, e também lá no @Ômega Nutri, lá no Instagram e também nas redes sociais do Robson Nascimento. Também você vê tudo da Ômega Nutri. Fui contratado, viu? A peso de ouro, né, Fabrício? A peso de ouro. Você é o cara. E essa semana vamos até as propriedades, né, Charles? Hora do Agro, visita aí com certeza. Ele tá com saudade, Charles. Agradecer aí também ao Silene, nos ouvindo lá no Teotônio, Maurício Santos, Lu Santos. Um abraço a Alexandro Góes também nos ouvindo. Obrigado, Alexandro, aí pelo carinho que sempre está nos ouvindo. Viu, gente? Fiquem todos com Deus, uma ótima semana para o agro. E lembre-se sempre, tudo que está entrando dentro da sua casa, você está comendo, passa pela mão de um produtor. Valorize a todos e esteja sempre incentivando. Um abraço e até o próximo sábado em mais A Hora do Agro.